Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Como estão os senhores e senhoras? Estudos? Está chegando aí já ao final, quase o final aí da nossa segunda semana. Tenho certeza que os senhores estudaram muito aí e nós vamos dar continuidade. Nossa aula de hoje, nós vamos retomar onde nós terminamos na aula passada. Meu plano era de ter terminado todo aquele conteúdo que eu tinha preparado, o item 2 do nosso edital. Só que nós nos entretemos muito nos exercícios e acabou que a gente se perdeu durante a aula. Não foi possível a gente concluir. A resolução de exercícios ela é essencial para o processo de aprendizagem e nas nossas aulas, todos os professores têm primado por trazer atividades durante as aulas e eu vou fazer isso também, mas às vezes a gente perde um pouco de tempo. Foi falta de gestão minha mesmo na última aula, mas hoje espero terminar o item 2 digital e na próxima aula amanhã conto com a presença dos senhores para a gente já iniciar e quem sabe concluir também o item 3, ok? Nós não vamos deixar de fazer exercícios em razão disso, mas vamos tentar ser mais breves na correção para que a gente possa fixar a matéria, mas usando o tempo que a gente tem, né? Então vamos lá, nós já estamos aqui com uma quantidade legal de participantes. O intervalo de 10 minutos ele é bem curto, né? Mas creio que o pessoal vai chegando aí. Então, vamos avançar no nosso conteúdo. Aqui na tela ainda está a minha aula 2, porque era a aula que a gente deveria ter concluído ela na semana passada, na aula passada, né? Então, nós vimos que nós vamos pontuar, continuamos trabalhando, né? Nós encerramos o item 1 do edital, nós tínhamos que ter encerrado também o item 2 do edital, acabou que nós nem entramos nele. Então, nós fizemos alguns exercícios, foi bom pontuar algumas falhas que a gente estava tendo na interpretação, na compreensão de algumas questões, mas eu creio que já foi superado isso aí. Ao final da semana, assim como nas semanas anteriores, nós fizemos simulados. O simulado de sábado ele já está pronto, praticamente, falta somente ajustar algumas questões de legislação especial e de estatística. Então, eu vou tentar colocar nos simulados questões que nós acabamos de ver. Como eu elaboro ou organizo os simulados, eu tento fazer dessa forma para que a gente já possa testar, né, os nossos conhecimentos aí dentro daquilo que a gente acabou de estudar. Nem sempre vai ser possível, mas vamos operar dessa forma aí, tá bom? Ok, deixa eu verificar aqui que deu um probleminha no meu compartilhamento aqui de tela, por alguma razão. Deixa eu ver o que rolou aqui. Just a minute. Ok, aqui, foi mal. Vamos seguir em frente então. Olha só. Então, eu já mencionei que a gente trabalhou já o item 1, nós exaurimos ele. Vamos avançar hoje para o item 2, ok? Vamos nos focar para que no simulado a gente tenha questões sobre o que nós vamos estudar hoje, de forma que a gente possa aprender isso e chegar com mais confiança na hora da prova. Bacana? Então, olha só, ficou faltando na última aula a gente falar somente de método estatístico. Aqui eu mencionei sobre a importância da amostra para que a gente chegue a um resultado. Não vou repetir isso aqui, a aula está disponível caso os senhores queiram ver novamente. Um exemplo que eu usei, também não vou falar isso novamente. Isso aqui é importante os senhores reverem, atentem-se a isso, isso aqui cai em prova. Quais são as formas, tipos de amostragem, já caiu em mais de uma prova, a chance de cair de novo existe. Então revejam isso aí. Eu não vou passar isso aqui novamente. Nós fizemos alguns exercícios, eu também não vou repetir, os senhores fiquem à vontade para poder voltar lá e retomar isso aí em algum momento. Nós aceleramos para a gente chegar nessa parte de método. Eu vou repetir brevemente qual é a ideia do método para a gente poder compreender o que é método estatístico. Isso é matéria que está prevista no nosso edital. Então, como eu disse, método é um procedimento. Método é um procedimento que já foi testado, já se verificou o resultado e buscou-se padronizar um determinado comportamento para se chegar a um resultado desejável. Então, o método é uma técnica, ele se torna uma técnica para se fazer alguma coisa.
é um processo organizado e lógico, ou seja, você já pré-define os passos para que você chegue a um resultado óbvio e desejado. Então, o método, ele sempre vai ter um resultado desejado pré-definido. Você não tem um método para você chegar num resultado aleatório, a não ser que o seu resultado desejado seja um resultado aleatório. Então, um exemplo aqui da receita de bolo. A observação que se faz é que, muito embora um método ele exista, não necessariamente os resultados serão válidos para todos. Qual parte que é importante para nós aqui? Fases do método. Porque o método estatístico ele é muito alvo de prova, de questões de prova. Então, nós vamos atentar um pouquinho no método estatístico para que a gente possa compreendê-lo, para que ele possa, caso seja alvo de uma questão de prova, a gente não seja surpreendido. O método estatístico é a nossa matéria. Mas se você não utilizar o método estatístico, o método que nós poderíamos usar é o método experimental. Eu exemplifiquei lá, do cara que fica lá mexendo na antena, vai, mexe, ficou bom, ficou ruim. Então, o método experimental, ele é muito caro, ele é custoso, ele é difícil de você verificar. Nós temos exemplo aí do Covid e das vacinas. Você não pode aplicar uma vacina baseando-se no método estatístico. Provavelmente isso aqui vai resolver o problema. São tipos de áreas que necessariamente você precisa do método experimental. Aqui a gente tem química, física, biologia, toda que envolve atividade humana ou ser humano, teste com seres humanos, necessariamente vai passar por um teste experimental antes. Então, o método estatístico ele não é associado, ele não é desejável para solucionar esse tipo de problema. Mas, contudo, todavia, é o que é nosso objeto de estudo. O que interessa para a gente aqui não é o método experimental. Você só precisa saber que a alternativa ao método experimental é o método estatístico, ou o contrário, né? A alternativa ao método estatístico é o método experimental. Então, vamos ao método estatístico. Se você não pode fazer o método experimental, testar no mano a mano cada elemento ou cada teste que você deseja fazer, nós temos, devido ao custo, vários fatores, nós utilizamos o método estatístico. Então, o que o método estatístico considera? Causas envolvidas no processo, e aqui vem a palavra, de como uma variável, no processo como variável. Então, as causas são tratadas como variáveis. Essa é a parte que importa para a gente. O método estatístico pega as causas de qualquer fenômeno, isso é qualquer fenômeno. O simples fato de como você rola o feed do seu Instagram lá, existe em determinado momento você para, ele quer saber quais são as causas envolvidas no processo de você parar naquele feed. Isso é uma informação estatística e ela é considerada. Então, se toda vez você está rolando ali o feed ali, aí começa a aparecer coisas e determinadas coisas você desacelera, por exemplo, a rolagem da sua barra ali, o Instagram está interpretando aquilo, aquela variável de velocidade, que você gosta daquele tipo de conteúdo. É um conteúdo que chama a sua atenção. Então, ele vai cada vez mais te introduzir mais conteúdo daquela natureza. Isso é uma causa. A causa é você parar para ver. A variável é o tempo que você ficou dedicado ali. E o método estatístico permite que o Instagram tome uma decisão. Qual decisão que é essa? De oferecer mais conteúdo daquele tipo. Percebe? Então, tudo se enquadra nesse método. Toda análise se enquadra nesse método. Toda análise estatística. Vamos pegar um exemplo policial. Eu tenho ali que o crime em tal lugar aumentou. Então, eu tenho o local X aqui, fazer um mapa, aqui é o mapa da cidade. Eu percebi que nesse local X aqui o crime está acontecendo. Eu quero saber quais são as causas envolvidas que levam esse crime a crescer. Eu vou observar todas as variáveis que implicaram nisso aqui. Quando eu faço análise de perto, eu percebo que aqui tem um baile funk. Um baile funk que abriu aqui recentemente. O pessoal sai do baile funk bêbado e aí fica no ponto de ônibus aqui lá de fora aqui, Bom, é o local onde está acontecendo o crime. Eu identifiquei que a variável evento que está aqui, ela interfere na minha decisão. Eu vou ter que lançar um policiamento aqui no horário em que esse estabelecimento está funcionando, no pós-baile funk, para que eu possa identificar, tentar reduzir aquele fenômeno.
Então, só que aqui eu dei um exemplo de uma variável. Geralmente, em todas as análises estatísticas, nós temos inúmeras variáveis. Quanto mais variáveis nós tivermos, melhor é a nossa decisão. Então, por exemplo, aqui ó, eu coloquei que tem um baile funk ocorrendo aqui, mas eu não falei que dia da semana que ele está ocorrendo. Se eu só sei que tem um baile funk aqui, ó, eu vou lançar a viatura aqui todos os dias. Você percebe que eu estou perdendo recurso? Agora, no momento que eu sei que o baile funk é só sábado, é sexta e sábado, opa, eu consegui otimizar o meu recurso. Aí, além da variável lugar, eu considerei também a variável tempo, percebe? E inúmeras outras circunstâncias vão nos ajudar aí a tomar decisões. Então, o método estatístico vai pegar as causas envolvidas a tudo e vai tratar aquilo como sendo uma variável. O que é uma variável, então? É uma informação, um dado, um elemento que varia. E se ele varia, é importante nós verificarmos qual é o comportamento de determinada coisa caso ocorra a variação daquilo ali. Então, por exemplo, nós podemos pegar um exemplo aqui da temperatura. Nós estamos fazendo, está fazendo muito frio aqui em Guanhães hoje. Nós podemos utilizar aqui o tempo, a temperatura climática, ela é uma variável muito determinante. E eu vou contar um segredo para vocês aqui sobre clima e policiamento. O maior reforço que a polícia recebe é a chuva. A chuva é um indicador, é uma variável que combate a criminalidade. O crime diminui em tempos chuvosos. Não pode se dizer o mesmo do frio. O frio não impacta tanto, mas a chuva é forte. A chuva contribui mesmo para o crime diminuir, beleza? Então, nós vamos tratar sobre variáveis. É aquilo que varia. A temperatura varia. O clima varia. A quantidade de pessoas na rua varia. A altura, o peso, tudo isso varia. E, havendo oscilações desses valores, dessas variáveis, resultados também vão ocorrer. Ok? Então, vamos prosseguir aqui no nosso método estatístico. Olha só, essa parte aqui ó, é decorar, galera. É chato isso, mas infelizmente não é algo que está no nosso cotidiano para a gente sacar e compreender com clareza. É algo que quem está envolvido, quem que trabalha com estatística, é algo que pode ver com uma certa facilidade. Eu vou tentar exemplificar de forma que isso se torne menos, vamos dizer assim, atípico para os senhores entenderem. Mas é um pouco decoreba isso aqui. E, repito, essa é a parte de método estatístico que cai em prova, que é quais as fases. Beleza? Então, olha só o que a gente tem aqui. Ó. Do método estatístico, a primeira fase, qual que é? Exatamente a coleta de dados. A coleta de dados, ela é aquela parte de amostragem, né? Aquela parte toda que a gente já cansou de falar lá no início. Então, a gente tem a primeira fase, coleta de dados. A coleta de dados pode ser direta ou indireta. O que vem a ser a coleta de dados indireta? Vamos dar um exemplo da coleta de dados indireta. Imagine que você aprendeu alguns conceitos aqui em estatística nas próximas aulas, e nós vamos aprender como tentar calcular a probabilidade de determinado evento acontecer. Aí você é um cara que gosta de jogar na Mega Sena, ou Loto, eu não sei o nome dos jogos que tem lá, e você descobre que se você entrar no site da Caixa ou da Loteria Federal, você consegue pegar todos os resultados de todos os jogos que já foram publicados desde o início dos jogos, desde o início que existe Mega Sena. Aí você vai e coleta todos aqueles dados dos resultados. Aí você pega, olha, eu vou usar estatística para me ver qual que é o resultado do próximo jogo. Eu tenho lá todos os resultados, eu vou tentar ali ver qual que é a probabilidade de determinadas dezenas se repetirem. Você pegou todos os resultados que a própria Caixa ou a própria Loteria Federal disponibilizou. Você não foi lá na sua casa e ficou monitorando a televisão ou o rádio, eu não sei onde que é divulgado esses resultados, e você ficou ali anotando toda vez que apareceu aquele resultado. Você não coletou esses dados. A Caixa coletou e disponibilizou para você. Se quem coleta os dados não é o pesquisador, nós falamos que é uma coleta de dados indireta. Ou seja, os dados estão disponíveis em determinada base
e nós simplesmente vamos lá e coletamos aqueles dados, ok? Então, essa é a coleta de dados indireta, quando eu não sou responsável pela coleta. Bacana? Então, vamos prosseguir, então. Isso vale se eu pegar dados do IBGE, dados da Justiça Eleitoral, dados sobre criminalidade, quando eu acesso, por exemplo, o banco de dados da polícia para ver todas as ocorrências. São dados que o pesquisador não se responsabilizou pela coleta, mas alguém ou algum órgão fez a coleta e disponibilizou para você. Coleta de dados indireta é isso. A coleta de dados direta, o próprio nome já diz, sou eu, o pesquisador ou o responsável pela análise estatística que vai fazer essa coleta. E a coleta direta pode ser contínua. O que vem a ser uma coleta direta? Uma coleta contínua. A coleta contínua é aquela que a natureza do registro já é de ser feito para todos os casos. Exemplo, registro de nascimento. Nasceu uma pessoa, eu vou lá e registro. Confere. Morreu alguém, é também feito o registro. Você fez um saque na sua conta do banco, no momento que você fez, também é registrado. Se a coleta de dados são de dados que são coletados sempre que eles ocorrem, nós falamos que é uma coleta de dados contínua, ou seja, direta, porque você ou o pesquisador é responsável, e que ela é contínua. Por quê? Sempre que ocorre o evento, é feito o registro. O boletim de ocorrência é um exemplo de coleta de dados direta contínua. No momento em que eu registro o fato, e sempre que houver o fato, haverá o boletim, pode ser um exemplo de coleta de dados direta contínua. A periódica é aquela que é de tempos em tempos. Existe uma data pré-determinada para que se faça essa coleta. Exemplo é o censo. De 10 em 10 anos é feito o censo demográfico. E a ocasional, ela é decorrente de determinados eventos que precisam serem medidos para que se tome uma decisão. O exemplo que a gente utilizou para isso aqui, se eu não me engano, foi a própria Covid-19. Surgiu um evento pandêmico, uma situação de pandemia, e precisou monitorar inúmeras variáveis. As variáveis monitoradas são quantos infectados, são quantas pessoas recuperadas, são quantas pessoas vacinadas, quantos óbitos, e por aí vai. Todos esses números são variáveis. E, nesse caso específico, ocorre uma coleta de dados ocasional, porque é em função do evento da pandemia. Se não tivesse a pandemia, vai acabar algum dia, esperamos, e eu tenho certeza que ninguém vai ficar monitorando lá a estatística de quantas pessoas se recuperaram da Covid, ok? Então, essa é a distinção. Agora, vem um tópico que talvez ele seja menos comum para a gente poder visualizar, que é a crítica dos dados. Quando eu faço uma coleta de dados, de qualquer que seja a natureza, eu tenho que ter um senso, enquanto fazendo uma análise, fazendo uma estatística, eu tenho que ter bom senso que os meus dados podem não ser dados fidedignos, ou seja, dados honestos. Pode ser que, na hora que eu fiz a minha consulta, eu utilizei de dados ali, eu fiz uma pergunta ambígua, que ela não dá opções para quem está respondendo de compreender de fato a informação que eu desejo. E esse tipo de falha é uma crítica que a gente chama de crítica externa. Eu verifico após o questionário e verifico que aquilo que eu perguntei, talvez eu não dei opções suficientes para que a pessoa respondesse do jeito que ela gostaria. Isso é muito comum se você vai responder questionário da internet, principalmente esses do YouTube ou outras ferramentas. Ele pergunta, como você chegou aqui? Aí te dá a opção lá, link, amigos, televisão. Aí você fala, pô, mas eu recebi de outra forma. Eu vi eu vi no jornal, por exemplo. Forçado exemplo. Então, às vezes, a resposta, a crítica de dados a ser feita é de que talvez o resultado apresentado ali, ele não é suficiente para representar a verdade que o usuário responderia para você. A crítica interna, ela já é mais objetiva nos dados mesmo. Talvez alguém que já respondeu algum questionário, que ele fazia perguntas de teste. Vocês já viram isso? Quem tiver no chat aí, já tiver passado por isso, pode dar uma sinalizada aí. Ele faz uma pergunta lá sobre o conteúdo e depois ele vai perguntar assim, agora, marca a letra C aqui, que é só uma verificação se você está lendo as questões.
Vocês já viram isso em algum momento? Em algum questionário? É muito comum em questionários muito extensos, que as pessoas simplesmente querem terminar ele logo ali. Então, para ter um controle de qualidade ali dos dados, faça essa verificação. Porque se a pessoa descumprir essas normas, essas verificações uma ou duas vezes, você vai descartar os dados que ela está informando, porque você verifica que eles não são relevantes, eles não foram, vamos dizer, respondidos vamos dizer, com verdade, né? Com compromisso. Então vamos lá. Feita a crítica, essa é a parte talvez mais chata, não esqueçam dela, porque provavelmente você vai cobrar de prova alguma coisa, meu amigo, é aquela parte menos óbvia, é a parte que menos faz sentido, que é menos assim, natural para a gente interpretar. Então a crítica de dados consiste nisso aí, beleza? Tenham isso em mente. Vamos lá, apuração dos dados. Vamos usar a própria palavra apuração. Vamos pegar as eleições. Quando você tem um pleito, eleições municipais, depois que termina o dia da votação, todo mundo vai lá para a porta do cartório eleitoral, aguardando a apuração dos dados, a apuração dos votos. É exatamente a mesma coisa. Você vai pegar todos aqueles dados que você recebeu e você vai organizá-los, contar, obter o resultado, né, daquilo que você coletou. Então, a apuração é muito simples, escolher os resultados. Aí vem a apresentação dos dados. Olha, nessa imagem aqui, a gente tem uma figura de um rapaz aqui fazendo inúmeros cálculos. Nessa imagem, a gente pode verificar que ele tem alguns gráficos. Olha, quando eu ponho isso aqui, ó, traço um gráfico. Isso aqui, ó, eu peguei um questionário lá, que cada um respondeu a letra A, a letra B, a letra C, e ele me gerou o quê? Um gráfico. O gráfico é a apresentação dos dados, é um exemplo de apresentação dos dados. Eu posso fazer isso em forma de tabela, eu posso fazer isso em forma de figura, eu posso fazer isso de inúmeras formas. Apresentar dados é simplesmente pegar aquele conjunto de informações que eu coletei e apresentar elas de forma mais inteligível, de forma mais clara, de forma mais generalizada, vamos dizer assim, de forma que você possa ter aquela visão do todo. Por exemplo, quando vocês fazem os simulados, vocês fizeram simulados no sábado e no final aparece uma estatística, né? Uma estatística bem simples. Qual é a média geral de acertos? A galera subiu de 19 para 25 em uma semana. Muito bom. Ou seja, eu coletei lá quase 200 resultados. Eu não falei a nota de cada um, eu não falei quantos fizeram, não falei nada disso. Mas eu sintetizei todos aqueles dados apurados de forma que eu pudesse apresentá-los. Senão eu ia apresentar a nota de cada um, 200 notas, e depois ninguém nem ia conseguir fazer esse cálculo. Ou seja, apresentar os dados, eu sintetizo os dados e coloco em evidência a informação que importa para mim, a informação que vai me permitir decidir. Tenham isso em mente, estatística serve para tomar decisão, sempre. Não existe estatística para outra coisa, não. Você faz uma análise estatística para tomar uma decisão. Essa decisão, a gente faz isso todos os dias. Então, eu preciso apresentar os dados de forma suficiente para que a pessoa que vai decidir compreenda os resultados e que ela possa chegar aí a tomar uma boa decisão. E, por fim, a análise dos resultados, que é exatamente essa parte. Eu apresentei os dados, agora vamos analisar. Qual é a decisão que eu quero tomar? Não sei, mas eu sei que aqui, ó, nesse momento aqui, é um momento de baixa, aqui é um momento de alta. Dependendo do que eu estiver falando, aqui é um momento, se aqui se eu estiver falando de vendas, e aqui é um momento que está em alta, provavelmente eu tenho que saber o que evento que está associado aqui. Será que é o dia dos namorados? Será que é o dia das mães? É uma data comercial? Por que eu vendi muito aqui nesse dia? Eu quero fazer com que se repita, porque eu quero vender mais, não é? Então, isso aqui foi, por exemplo, um crime, aqui o crime aumentou nessa semana. Por que aconteceu? O que aconteceu essa semana aqui que levou a aumentar a criminalidade? Peraí, foi carnaval. Por carnaval o pessoal estava louco. Então, o pau quebrou aqui foi por causa do carnaval. Você começa a linkar eventos ou situações que vai permitir que você decida. Isso é analisar resultados. Bacana? Então, vamos prosseguir aqui. Análise de resultados é a parte que eu encerrei aqui, ó. Vamos fazer duas observações aqui que são importantes. A estatística, ela pode ser dividida em dois tipos de estatística. A estatística chamada descritiva e a estatística inferencial.
Olha, no nosso concurso, nós vamos operar somente na estatística descritiva. É o que consta no nosso edital. O próprio nome já esclarece para a gente. Estatística descritiva. Estatística que descreve algo, descreve algum fenômeno. Então, aqui nós não estamos tentando prever algo, nós não estamos querendo saber a probabilidade de alguma coisa acontecer. Nós estamos descrevendo o que foi obtido, o que foi coletado. A estatística policial, ela é muito descritiva. Nós pegamos o fenômeno criminal, os eventos que ocorreram, colocamos eles na mesa em gráficos, mapas e outras formas de apresentação, e a partir da análise e da realidade de cada local, a gente decide. Perceba, a estatística, ela se ocupou somente de descrever o fenômeno. O fenômeno é esse, o crime acontece tal hora, tal dia, em tal lugar. Nossos recursos são esses e esses. Vamos tentar resolver esse problema. A estatística se ocupou somente em descrever o evento. Eu não falei durante uma apresentação qual que é a probabilidade do crime acontecer, ou qual a probabilidade de, se nós tomarmos tal decisão, resolver tal problema. Não foi feita essa análise. Simplesmente descreveu-se o que a gente precisava, os dados que a gente tinha disponível. Por isso a estatística descritiva. Nós temos ainda, que é muito famoso e largamente utilizado também, e, naturalmente, é uma estatística muito mais difícil de se estudar e de se entender, que é a estatística indutiva ou inferencial. O próprio nome já diz o que é indutivo, o que é inferência. Eu vou tentar adivinhar, vou inferir o que aconteceu. Com base numa coleta, eu posso chegar a uma conclusão. Aqueles resultados me permitem ver algo a mais. Então, a estatística inferencial, a gente vou usar o exemplo da probabilidade aqui, porque é um exemplo mais fácil de a gente visualizar. Então, aquelas questões do tipo, eu tenho uma carta de baralho, ela tem 52 cartas. Se eu tirar 2 cartas, qual a chance de eu ter tirado um rei de copas? Isso é estatística inferencial. Okay? Esse tipo de conteúdo não vai cair na nossa prova, não está previsto no nosso edital. Ele é importante para a polícia em alguns momentos? É sim, mas é algo que a gente não vai ter o trabalho, vocês vão ter que se preocupar em estudar. Então, se os senhores estão pegando algum material, alguma apostila, foquem no que está no edital. E isso não está no nosso edital, beleza? Mas é uma das partes mais legais da estatística, né? Por exemplo, quais são as chances de determinado time não subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Você consegue fazer uma análise de inúmeras variáveis que vai te permitir acreditar que aquele time não tem condições de subir. Qual a chance daquele time tal ali ser campeão brasileiro? Existem inúmeras variáveis que permitem que a gente avalie as chances. Então, inferir é ver quem tem mais chance, nesse caso do exemplo. Beleza? Vamos avançar aqui, ó. Vamos entrar na matéria. Essa é a matéria dessa aula, que era para ter sido da aula passada, né? Nossa revisãozinha aqui, eu já gastei tempo pra caramba, mas vamos seguir lá no que é a parte mais importante para a gente compreender aqui. Variáveis. Como eu já disse, o que é uma variável? É interessante fazer essa observação aqui, porque variável, a palavra variável, ela é utilizada de forma diferente em várias ciências. Então, por exemplo, se você vai estudar computação, a variável lá, ela significa alguma coisa um pouco diferente da variável estatística. Na computação variável, a definição de variável é que ela é uma abstração de uma célula de memória. O que é isso para nós? Relevante, né? Então, quando os senhores forem ali, vou pesquisar no Google, vou pesquisar em alguma outra ferramenta, tomem cuidado para que vocês não recebam uma definição que, muito embora seja verdadeira, ela não se enquadre na matéria que você está estudando, porque isso pode te confundir. Então, se você recebe lá que variável é uma abstração de uma célula de memória, essa informação é verdadeira, mas não para a estatística, ok? O mesmo exemplo da população. Lembra que eu falei que a população para estatística ela não tem nada a ver com a população da cidade de Goiás? A população da cidade de Goiás pode até ser uma população estatística, mas não necessariamente é a generalização que a gente pode fazer.
Então, cuidado para essas definições. Isso vale tanto para variáveis, muito para variáveis, ok? O nosso foco hoje é diferenciar variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Dentro desse meio, nós vamos falar de variáveis quantificáveis. E nós vamos ver que, para a pesquisa científica, quanto mais quantitativa for a variável, melhor e mais fácil será a análise. Quanto mais qualitativa, mais cara vai ser. Vamos entender como que é isso. Então, vamos partir para a definição. Vamos começar pela definição aqui. Ó. O pessoal está profetizando aqui que o Cabo é atleticano. Falar nisso, está quanto o jogo do Galo, hein? Você vê. Vim aqui dar aula para os senhores, o Galão estava ganhando ali. Espero que não tenha perdido, né? Depois eu vou conferir. Quem estiver assistindo aí, quem estiver assistindo o jogo tá errado, né? Vamos começar por aí. Quem tiver o Rodrigo vai tomar bomba. O cara tá assistindo o jogo e a aula ao mesmo tempo, mas valeu, 4-1 Galão, tamo junto, vamos prosseguir. Vamos seguir em frente então. Qual que é a variável? Vamos lá. As variáveis, aqui que é importante é com o conceito. Nos estudos estatísticos são valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa. Vamos sintetizar. Valor. Valor. Quando você responde um questionário, cada pergunta, cada resposta de uma pergunta é uma variável. Qual é a sua idade? 20, 30, 35, 40. A idade, a variável, então, é o quê? É um valor, no caso é o valor numérico mesmo aqui nesse exemplo, a idade 20, que assume determinadas características, pode ser 20, 25, 30, 32, de uma pesquisa. Quando vocês preencheram aquele formulário para se inscrever para o programa, vocês já tiveram isso. Olha só o que acontece. As respostas que o pesquisador ele busca coletar, interessa para eles que elas sejam variáveis, ou seja, que elas variem. Imagina, fazia sentido eu chegar para vocês lá e perguntar quantos aqui são brasileiros? Essa informação ela ia ser relevante nessa pesquisa? Quantos são brasileiros aqui no grupo aqui do projeto Meia Farda? Se alguém não fosse brasileiro ali, ó, ele provavelmente não conseguiria nem prestar o concurso. Porque essa é a regra do edital. Você precisa ser brasileiro. Então, perceba, o valor ele tem que poder variar dentro de uma pesquisa. Se essa característica não oscilar, ela não mudar, nós não estamos falando de variável. Então, é importante vocês entenderem que variável é um dado que necessariamente ele oscila, ele muda de elemento para elemento. Então, nós estamos falando de valores, ok? Entenda que esses valores aqui, eu não estou falando de valor numérico, não estou falando de número ainda. O valor aqui é simplesmente a sua resposta, ok? Se você coloca o número de telefone, é um valor. Se você coloca o nome, é um valor. Se você coloca a cidade, é um valor. O valor aqui se trata do dado em si, ok? Algumas pessoas estão falando aqui no grupo que tiveram problema com atraso. Basta, senhores, para você não perder o que já foi falado na aula, você ir na barrinha aqui do YouTube aqui embaixo e voltar, ok? Você pode voltar a barra da transmissão para você rever, né, o que já foi falado aqui. A princípio a gente não acho que você não perdeu muita coisa. Na última aula a gente já tinha pontuado. Nós entramos na parte de variáveis agora, que eu acho que somente isso aqui que é totalmente inédito, beleza? Nós retomamos a parte de método estatístico, mas foi somente para não passamos muito rápido da outra aula. Então vamos lá. Valores. Variáveis são valores. Pega no exemplo do formulário. Cada campo ali é uma variável, beleza? Vamos sintetizar dessa forma. Aí vem uma parte mais importante. Elas podem ser classificadas em qualitativas como quantitativas. Olha, isso aqui é exatamente o tópico da nossa matéria. É claro que nós vamos especificar cada uma delas mais adiante, mas tenha em mente já que as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. O próprio nome já vai dar uma dica bem forte aí para a gente do que significa cada uma delas, mas é importante a gente pontuar alguns elementos aí que fazem a diferença. Eu dei um exemplo aqui, ó. Quando você se candidata ao projeto, você preenche uma ficha com seus dados, nome, idade, endereço, etc. Todos esses campos aqui são variáveis, ou seja, o meu nome
varia em relação ao nome do Rodrigo Vieira, que está vendo o jogo do Galo concomitante, está ouvindo a Itatiaia lá o jogo, enquanto ouve a aula. Ele está só vendo o vídeo aqui, não está ouvindo o que eu estou falando, porque está focado no jogo. Mantém atualizado aí, Rodrigo. E nós temos aqui a idade. A idade do pessoal também é uma variável. A minha idade provavelmente é diferente da idade do Rodrigo, porque se a minha idade for a mesma do Rodrigo, o Rodrigo provavelmente não poderá fazer esse concurso. E nós temos o endereço, que também é diferente. Então, tudo aquilo que, dado o elemento, ele oscila, ele muda, nós estamos falando de variável. A coleta de dados sobre variáveis de interesse, nome, idade, endereço dos candidatos, etc. Tudo isso são variáveis. Olha só, vamos pegar uma definição aqui bem sucinta. Você não precisa decorar, nunca vai te pedir. Eu duvido muito que vão te pedir esse conceito na hora da prova, mas só para você ter a definição de forma sucinta. Esse exemplo aqui, ó, ele é muito, como é que eu vou dizer, generalista, ok? Tenham cuidado, mas isso aqui é para, na hora da dúvida, para você matar de cara a questão. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. A variável qualitativa, ela é expressa por palavras. Aqui, ó, isso aqui é importante os senhores terem em mente, porque pode vir na prova de vocês falando que a variável pode ser dividida, de qual forma as variáveis são divididas. Aí coloca lá, a variável pode ser quantitativa ou categórica. Aí você fala, pô, tá errado. Com certeza tá errado. Porque as variáveis se dividem em quantitativas e qualitativas. Aí você vai e erra a questão. Por quê? A palavra categórica também é uma classificação das variáveis. E categórica é a mesma classificação de qualitativa. Então, se na prova cair para você lá perguntando sobre variável categórica, está se referindo à variável qualitativa, ok? Dica para os senhores em concurso, em geral, é muito comum eles trocarem as palavras que têm o mesmo significado. Eu sei que vocês estudaram lá no Direito Penal, lá eu assisti a aula, eu estava lá do lado. Direito Penal, vocês estudaram que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Olha só, existem questões na prova que vão falar que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Aí te põe na prova lá, qual a classificação tripartite de crime? Que é típico, antijurídico e culpável, você fala, não, tá errado, é típico, ilícito e culpável, fato. E marca a questão errada. Acostumem-se com essas trocas de palavras. Isso é muito cobrado em prova, simplesmente para pegar a galera mesmo, desprevenida. Então, o exemplo do qualitativo aqui, do categórico, eu coloquei essa distinção aqui, ó, exatamente para fazer essa observação com os senhores. Às vezes, o exemplo, a questão da prova, utilizam palavras que não são tão comuns quando a gente está estudando. O próprio edital traz que a variável é quantitativa e qualitativa, mas e se por acaso eles colocarem na prova categórica? Vai estar certo, você tem que saber essa diferença. O mesmo vale para o fato típico, o crime, que é um fato típico ilícito culpável, também pode ser antijurídico. E tem outra nomenclatura para o culpável também, eu esqueci. Mas vocês têm que compreender e conhecer que existem outras palavras para expressar esses determinados conceitos. É claro que vocês não vão ficar pesquisando sinônimo disso, mas tenham em mente que isso vai acontecer, pode acontecer muito. Então, voltando aqui para nosso conceito. Qualitativa, expressa por palavras, representada por palavras. Qual o seu nome? Júlio César. Qual time o Rodrigo Vieira torce? Galo doido. Expresso por palavras. Nós estamos falando de variável qualitativa. Quando a gente está falando de uma variável quantitativa, lembra de quantidade, ela é expressa por números. Simples assim. Tem até um meme, né? É isso aí. É suficiente? É suficiente para a gente exaurir essa matéria? Certamente não, senhores. Certamente não. Isso aqui é o cúmulo da síntese, ok? Não é só isso, ok? Mas, no primeiro momento, você fazer aquele filtro inicial ali, você pode o quê? Verificar que se a variável é representada por números, provavelmente ela é quantitativa. Mas se eu coloco lá, qual é o número de telefone dos senhores?
Número de telefone, ele é expresso por números, mas ele é uma variável que qualitativa. Percebe? Percebe a diferença? Não se vendam, não se entreguem, não se convençam de que o simples fato de ser expresso por números quer dizer que é quantitativo. Você tem que compreender a essência. E aí nós vamos verificar isso agora adiante. A variável quantitativa é a que é quantificável, ok? Então vamos seguir em frente aqui. Vamos avançar, seguir em frente, é isso mesmo. Redundante? Não sei, vamos seguir. Vamos lá. Olha só, eu dei um exemplo, aí eu falei disso tudo, né? Que era muito simples, né? Agora vamos entrar na parte de português, ó. Conjunções adversativas, olha só. Advertência. Mas, é simples assim, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, as variáveis, elas são divididas das quantitativas e as qualitativas. Então, nós temos aqui a definição que o próprio edital traz, que ela pode ser qualitativa ou categórica, e ela pode ser o quê? Quantitativa. Mas elas se subdividem em dois grupos. E é aqui que mora a maldade, é aqui que as coisas ficam, eu não vou falar que ficam difíceis não, porque isso aqui é muito simples, é muito fácil. Mas aí a gente consegue visualizar com facilidade que há diferença entre cada uma delas. Então vamos lá, tipos de variáveis. Nós já falamos que ela pode ser qualitativa ou categórica e quantitativa. Vamos começar agora a identificar o que é uma variável qualitativa nominal. Vamos lá. O que é uma variável nominal? O próprio nome já disse, né, cara? Nominal. Simples, né? Não soa simples. Uma variável nominal tem duas ou mais categorias que podem ser apresentadas em qualquer ordem. Vamos lá. Aqui existem palavras-chave que serão necessárias para a gente compreender o que de fato é. Variável nominal. Duas ou mais categorias. Eu pergunto para os senhores, aqui já tem até um exemplo. Aqui. Vamos focar na definição e vamos para o exemplo e depois a gente pensa em outros exemplos. Primeiro, para uma variável ser nominal, ela vai admitir mais de uma resposta. E podem ser, no mínimo, duas ou mais categorias de respostas, que podem ser apresentadas em qualquer ordem. Aqui é a questão importante. Ela tem que ter mais de uma categoria e pode ser apresentada em qualquer ordem. Vamos aos exemplos. Eu pergunto o tipo de sangue. O tipo de sangue, você pode dizer qualquer uma dessas opções. Aqui nós temos o quê? Duas ou mais categorias. Aqui são as categorias. Sangue O, A, B, AB. Essas são as múltiplas categorias que nós temos. Preencher o requisito aqui em cima de duas ou mais categorias. Ou em qualquer outra ordem. Não faz distinção se eu estou exibindo a informação como tipo O, A, B, AB, ou AB, AB, O, pouco importa. Não existe uma ordem pré-definida nesse conjunto, nesse grupo ou nessas categorias. Então, para uma variável ser nominal, eu posso apresentá-las de qualquer. Ela tem que ser várias opções, né, várias categorias, e ela não existe uma ordem pré-definida entre elas. Exemplo, temos mais uma aqui, ó. Cor de cabelo. Eu pergunto, quais as cores de cabelo que nós temos? Loiro, castanho, preto, ruivo, azul, amarelo, lilás. Ou eu posso exibir castanho, preto, loiro, ruivo. Não existe uma ordem certa de que aqueles dados deverão ser apresentados. Essa é a diferença marcante. Então, a qualitativa nominal, eu tenho várias categorias que podem ser apresentadas em qualquer ordem. Capite? Vamos para a próxima. Já dá para presumir qual que é a diferença marcante entre elas aqui. Se a ordem é irrelevante, naturalmente a outra já traz ordem no nome, ordinal. Então, duas ou mais categorias, pega-se o mesmo exemplo, que são necessariamente, precisa ser organizadas segundo uma lógica.
Vamos lá, que lógica seria? Então, vamos lá, exemplos de variáveis ordinais. Classificação de uma prova. Quando os senhores forem fazer lá a prova, nós temos fé aí que muitos dos senhores buscarão estar muito bem classificados na prova. Quem sabe até o primeiro lugar, imagina, vou até fazer uma fezinha ali, vou propor um prêmio. Se o 01 for do nosso 01 geral aqui, vamos fazer um, sei lá, vamos ver o que pode dar de prêmio para esse polícia lá, hein? Vou sugerir isso aí pro comando, hein? Vamos ver se ele vai acatar essa ideia, ó, dar uma motivada. Prêmio top, hein? Primeiro lugar. O primeiro lugar, vocês vão perceber quando vocês ingressarem na polícia, que a polícia valoriza muito o primeiro colocado dos seus cursos. Existe uma medalha. A polícia tem algumas medalhas. E a medalha, ela conta muito para o reconhecimento do profissional. E existe uma medalha chamada Medalha de Mérito Intelectual. Essa medalha, ela é dada ao militar, que ele é o primeiro colocado no curso. Então, quando os senhores ingressarem na polícia, se os senhores se formarem e terminar o curso em primeiro lugar, vocês vão ganhar uma medalha, mérito intelectual, top das galáxias. Eu conheço um cara que tem 2 medalhas e é professor de vocês. Depois eu quero ver quem que vai adivinhar quem que é, qual que é esse cara. Então, o que vem a ser uma variável ordinal? Aquela que tem necessariamente que seguir uma ordem de apresentação. A classificação da prova, quando os senhores sair o resultado da prova, os senhores serão, o nome dos senhores vão ser exibidos em ordem de classificação. E é uma ordem numérica. Então, olha só, na verdade aqui é nominal, né? É a variável ordinal, mas ela segue uma ordem necessariamente. Existem várias categorias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, etc. Mas, e existe o segundo lugar, existe o terceiro, existe o quarto. Eu não posso passar o terceiro lugar na frente do primeiro. Existe uma ordem necessária, entendeu? Existe uma ordem necessária. Então, quando nós formos a fazer essa análise de uma variável ordinal, você tem que ter em mente que, quando aquela variável for abordada, é imprescindível que siga uma lógica de apresentação. Eu não posso falar 15º, terceiro, primeiro. Eu necessariamente terei que usar primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ok? Outro exemplo. Grau de escolaridade de uma pessoa pode ser descrito como fundamental incompleto, fundamental completo, médio completo e por aí vai. Perceba que existe uma graduação, existe uma ordem natural ali de que aquelas informações sejam exibidas. Essa que é a sacada da variável ordinal. Ela precisa ser exibida na ordem que os dados são apresentados. Precisa ser daquela forma, beleza? A galera tá chutando ali, quando alguém acertar eu dou grito, hein? Então vamos lá. Variáveis ordinais, exemplos de variáveis ordinais. Ficou claro? Se alguém tiver alguma dúvida, está muito de boa isso aqui, né? Variável nominal e variável ordinal. Agora, vamos retomar lá para as variáveis quantitativas. Não tem muito segredo, não é difícil, mas existem, então, a variável quantitativa discreta. Por que vem a ser uma variável discreta? Será que o próprio nome ajuda a gente aqui? Ó? É discreto? Tem a ver com descrição? Vamos ver. A variável discreta resulta num processo de contagem. Se você algum dia decidir estudar computação, você vai ter uma disciplina lá chamada Fundamentos Matemáticos para a Computação. E ela também é chamada de matemática discreta. Do que vem a ser a matemática discreta? Cara, qual a coisa mais fácil para se fazer quando você está mexendo com números? Você vê que a matemática se ocupa de inúmeras formas, de fazer um monte de coisa. De cálculos, de fórmulas, de teoremas e tal. Mas qual é a coisa mais simples de se fazer quando nós estamos tratando com número? Vocês concordam comigo que é contar? Contar é a coisa mais fácil? 1, 2, 3, 4, 5, que é exatamente a primeira coisa que nós aprendemos a fazer quando nós estamos lidando com números, né? A contagem. Você ganhou lá, no exemplo, lá 3 laranjas, você chupou uma, quantas ficaram? Então, olha só, contagem é discreta.
Eu não sei se é por isso, não. Eu vou forçar a barra aqui no entendimento, mas é porque ela não é espalhafatosa, ok? Não, certamente não é essa a definição. Mas tentem utilizar esse conceito para dar clareza para vocês nessa matéria. Matemática, a variável ela é chamada discreta porque ela se ocupa em contar. Mas é a coisa mais simples. Você não precisa de uma fórmula elaborada, de um cálculo, de um teorema, para você chegar naquele resultado que você deseja. Basta contar. Então, não é esse o motivo de ser chamada discreta, ok? Mas, se servir para alguns dos senhores clarear e compreender, pode usar. Vamos ver os exemplos de variável. Número de moradores de um domicílio. Chega na casa o pessoal do censo. Quantas pessoas moram aqui? Moram 6 pessoas. Contagem. Número de filhos de uma pessoa, número de livros em um estante, número de crimes violentos na cidade, número de pessoas que estão assistindo a aula neste momento, número de pessoas que estão participando, que estão lá assistindo o jogo do Galo nesse momento. Toda aquela variável que você pode contar em quantidade, em numeral, é muito fácil, ok? É considerada chamada de variável discreta. Quantos anos você tem? 21. Você contou quantos anos você já viveu. É uma variável discreta. Então, é basicamente contagem, beleza? Variável discreta é uma variável de contagem. Agora a gente tem aqui, ó, variáveis quantitativas que são contínuas. A definição é contínuas. Uma variável contínua, ela resulta de um processo de medição. Olha só, variável contínua resulta do processo de medição. Então vamos lá, olha só como é que é simples. O peso, por exemplo, você sobe uma balança e se obtém quantos pesos, qual é o seu peso. Qual é a sua altura? Vocês, para entrar na polícia, vocês passarão pelo exame clínico e nele vão te pesar e vão te medir. Serão coletados esses dados de peso e de estatura ou de altura, para que possa ser calculado o índice de massa corporal dos senhores. Saiba que se você tiver com o IMC acima, você poderá ser considerado inapto. Então, quem está acima do peso aí já abre o olho, para não deixar fazer doideira na véspera, ok? Então, peso e altura são variáveis quantitativas contínuas, porque podem ser medidos, porque passam por um processo de medição. Comprimento dos cabelos de uma pessoa, o tempo que uma viatura demora para atender uma determinada ocorrência, a idade também é fator tempo, né? Eu dei o exemplo da idade como contagem, que você vai contar 1, 2, 3, verdade, foi um exemplo ruim. Como é tempo, é uma frequência que pode ser medida. Ficou ruim o exemplo do tempo lá. Última forma, no exemplo tempo. Vocês vão aprender o que é última forma, tá? Eu vou deixar vocês preparados para entrar no concurso usando essa expressão última forma, mas não hoje. Senhores, alguma dúvida até aqui? Nós falamos então, nós temos a variável contínua, qualitativa, quantitativa. A qualitativa se divide em nominal e ordinal. A diferença principal é que uma tem ordem certa, a outra pode ser apresentada de qualquer forma. A quantitativa, como eu disse, é discreta. A discreta ela passa por um processo de contagem e a contínua por um processo de medir. Pense em medir com um instrumento, ok? Pode ajudar os senhores. Vamos apresentar aqui uma figura que ela pode talvez nos ajudar aí a fazer essa análise, ok? E acrescentando mais um elemento aqui, que é a dicotômica. Isso aqui eu não falei nos slides anteriores, mas ela pode ser considerada também uma forma, um tipo de variável. Então vamos ver aqui, ó, variável discreta. Eu estou contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu conto dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5. Contagem, beleza? Então, a variável discreta. Passei do 0 para o 1, 2, para o 3, tudo certo. Quando eu estou falando de contínuas, processo de medição, olha só. Você vai pegar o cronômetro e vai dar a largada para a sua corrida de 2.400 metros. É uma variável contínua, nós estamos falando de tempo, é um processo que vai ser medido. Você pega uma régua aqui, não vai servir para medir a sua altura, né? Ou você pega aqui para essa aqui, pode ser utilizada para medir a distância, ou é um instrumento de medir, ok? Vamos para a categórica. Olha só aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, ordinal, qual que é? Lembra que eu falei que no ordinal a ordem é importante?
Nesse caso aqui, ó, nós temos um exemplo. Olha, começou com a figura de 3 lados, depois uma figura de 4 lados, aqui nós temos uma figura de 5 lados, e aí sucessivamente. Perceba que ordinal, a ordem é importante, beleza? Agora, já na nominal, perceba que a ordem é irrelevante. Nós temos aqui a roxa, a laranja, a rosa, sei lá, e a verde. Faz diferença para mim se eu falar da verde primeiro e depois falar da roxa? Não, é irrelevante. Então, a nominal, ela simplesmente nomeia, dar nomes a várias categorias pré-definidas. No caso, nós temos as categorias aqui, são as cores, independente da ordem que elas foram exibidas. Por outro lado, a ordinal, ela necessariamente, a ordem tem que ser respeitada. As dicotômicas, você vai falar de uma dicotomia, é uma famosa dicotomia. Uma dicotomia é quando você divide em 2 caminhos. Na computação, eu vou exemplificar de novo aqui, é a última vez, né? Mas é porque está intimamente ligado. A gente chama de boolean, ou fazer um booleano. Booleano é uma forma de você fazer o cálculo e a resposta é verdadeiro ou falso. Sim ou não, pode ou não pode, certo ou errado. Sempre que as suas respostas forem 2 alternativas somente, uma ou outra, necessariamente 2, a gente chama de uma variável qualitativa dicotômica, ok? Não é uma questão que pode ser cobrada dos senhores aí. Então, tenham em mente que as variáveis qualitativas elas podem ser, nesse exemplo, qualitativas ordinal ou nominal. Ou pode ser também dicotômica. A dicotômica tem em mente VOF, certo ou errado, sim ou não, e por aí vai. Tranquilo? Senhores, dúvidas até aqui? É muito fácil, né? É muito fácil. O importante na estatística descritiva é aprender os conceitos. Porque o que te cobra, vocês vão ver, nós vamos fazer exercício agora aqui, ó. O que te cobra, esses conceitos aqui, ó. Se te pergunta que é uma variável, selecione respectivamente quais são as variáveis discretas e dicotômicas. Aí ele te dá um dado lá. Aí tá lá, por exemplo, falso e 3. Pô, e aí? Você vai te dar a opção lá. Discreta, contínua, categórica, nominal, ordinal, dicotômica, apresentada de várias formas. Como é que você vai saber? Será que você saberia identificar esse conceito? É simples, é muito simples, mas nós precisamos, para ter facilidade e resolver uma questão, nos familiarizarmos com essas palavras dentro do conceito da estatística. Perfeito? Vamos avançar, senhores. Uma observação importante aqui. Uma variável, isso aqui ó, é o que mais acontece, tá? Se vocês forem trabalhar com qualquer tipo de estatística na vida, saibam que isso aqui é muito relevante. Uma variável originalmente quantitativa pode ser coletada de forma qualitativa. Exemplo, a variável idade pode ser, se ela for medida em anos completos, ela é quantitativa contínua. Mas, se ela for informada por faixa etária, olha só, de 0 a 5, de 6 a 10, 10 a 20, ela é uma qualitativa ordinal. Essa compreensão, senhores, ela é essencial para que os senhores vejam que não é simplesmente aquele que eu falei lá no slide anterior, uma é representada por número, outra é representada por palavra. Não mesmo. Aí eu usei as conjunções lá, mas contudo, portanto, todavia, no entanto, entretanto. Por quê? Porque não é generalista dessa forma. Não é tão simples assim. É importante os senhores compreenderem a ideia de categoria, de ser a ordem ser importante ou não, para que a gente possa classificar corretamente uma variável. Então, nós temos aqui, ó, idade. Se eu medir em anos, você tem 10 anos, você tem 15 anos, a idade ela é uma variável quantitativa, contínua. Agora, se eu te coloco numa faixa etária, ainda que eu vou coletar a informação sua idade, ela deixou de ser uma quantitativa contínua e passou a ser uma qualitativa ordinal, percebe? A informação é a mesma, porém, contudo, todavia, a forma que ela foi coletada modificou-se. E isso é que é a sacada que se espera dos senhores quando eles forem resolver uma questão dessa. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Exemplo, é o peso dos lutadores.
Se você sabe que você vai assistir uma luta do UFC lá, boxe, qualquer coisa, as categorias dos lutadores é definida por peso. Então, olha só, o peso por si só ele é uma variável quantitativa contínua, ok? Quanto você pesa? Eu peso 80 quilos. Mentira, eu não peso 80 quilos, viu, senhores? Eu até gostaria. Depende, né? Então, vamos lá. Uma variável quantitativa, se trabalharmos com o valor obtido na balança, é uma variável quantitativa contínua. O cara foi lá e bateu o peso. Quanto que é o seu peso? Eu bati 85 quilos. Ótimo. Variável quantitativa contínua. Aí, só que o que acontece? Você sabe que o peso nas categorias, o peso no boxe, por exemplo, e nos outros esportes, ele é dividido em categorias. Se você está com 85 quilos, provavelmente você é um peso médio, indo para um peso pesado, ok? Então, as categorias, quando eu classifico em categorias, eu estou avançando aí, para um qualitativo. Então, eu tenho um exemplo aqui do peso galo, peso médio, peso pesado, etc. Então, essa distinção, eu estou coletando a mesma informação. No momento que eu sei quanto que determinado atleta pesou, bateu na balança, que é uma variável quantitativa contínua, no momento que eu classifiquei ele na categoria de peso, ele passou a ser uma variável qualitativa ordinal, percebe? Tenho essa compreensão, tenho essa sacada, porque isso aí pode... acho que a única forma de tentar dar uma rasteira numa questão era dessa forma aí. Outro ponto importante é que nem sempre uma variável representada por números é quantitativa. Eu falei isso lá atrás com o exemplo do telefone, né? Então, o número do telefone de uma pessoa, o número de uma casa, o número de sua identidade. Muito embora eu esteja falando de numerais, a representação é numérica, não necessariamente nós estamos falando aqui de uma variável quantitativa, ok? O número da sua casa, eu contei ele é ordinal, talvez até seja ordinal, mas ele não é uma variável quantitativa. Eu não estou medindo quantidade ou coisa do tipo, percebe? Eu estou simplesmente nomeando, dando nome àquele determinado ponto ali de endereço. Então, o número de telefone de uma pessoa é numérico, mas não é uma variável quantitativa, é qualitativa. É igual ao seu nome, seu CPF, sua identidade, e por aí vai. Tenham em mente, para ser variável, tem que ser contável ou medível. Tenham isso em mente. Às vezes, aqui é outra forma também, às vezes o sexo do indivíduo também, ele é registrado na planilha como se macho e 2 se fêmea, por exemplo. Isso não significa que, olha, você vê, isso aqui acontece em alguns formulários, principalmente formulários eletrônicos. Não significa, o fato de eu ter colocado lá marque 1 para masculino e 2 para feminino, quer dizer que eu transformei aquela variável qualitativa em quantitativa, não, ok? Eu simplesmente representei o nome com um número. E isso não quer dizer que transformei o qualitativo em quantitativo. Tenham essa concepção, senhores. É só pegar a definição. Para ser quantitativo, ele vai se enquadrar no nominal ou ele vai se enquadrar no discreto ou no contínuo. Perfeito? E se for na qualitativa, ele vai se enquadrar ali no nominal ou no contínuo? Ordinal, perdão, ordinal. Deixa eu voltar lá, eu falei um monte de bobeira aqui. Então pode ser quantitativa, discreta e contínua, qualitativa, ordinal e nominal. Essa é a definição. E de quebra pode ter a dicotômica. Bacana? Então, vamos lá, senhores. Será que nós temos um exercício aqui? Temos. Um exercíciozinho aqui, mamão com açúcar. Essa aqui caiu em qual prova? Itaipu Binacional. Sem pesquisar no Google, onde está Itaipu Binacional e quais são os 2 países que compõem. E o que é Itaipu Binacional? Alguém vai saber? Vai ler ponto extra, sem roubar, hein? Se eu ver que acertou de primeira aí, eu sei que foi no Google roubando. Mas vamos lá, a prova é da Itaipu Binacional. Vamos ver, profissional de nível universitário júnior, ciências biológicas. Vamos ver qual é a questão disso aí. Olha só, para testar os efeitos de um composto sobre o crescimento de peixes, foram desenhados os seguintes experimentos. Foram colocados 5 peixes
em cada um de 15 aquários. Desses aquários, 5 foram utilizados como controle. 5 com uma dose baixa do composto adicionado à água do aquário. E 5 com a dose alta do composto. Esse aqui é um método experimental. Também adicionado à água. B. Mesmo desenho experimental que o primeiro A, mas o composto foi injetado em cada peixe e não adicionado à água. Vamos lá. As variáveis independente e dependente no experimento B podem ser categorizadas, respectivamente, como? Vamos lá. Quero ver quem vai acertar essa. Tá na mão, hein? Vamos dar aí para os senhores aí uns 2 minutinhos. Quando vocês estão lendo a questão aí, eu vou responder algumas perguntas aqui no chat. Que nós temos aqui. Patrícia perguntou aqui, os exemplos de peso e tamanho são números quebrados, estão na dúvida da idade. Olha, o fato do número não ser um número inteiro não interfere em absolutamente nada na classificação das variáveis, ok? Então, a variável não se torna qualitativa porque o número é fracionário, não. Essa informação se é inteiro, se é fracionário, aí, ela é irrelevante para a nossa discussão, ok? Vamos lá aqui, o Luiz Felipe. Uma lista que precisa ser preenchida com o CPF das pessoas seria variável qualitativa ordinal? Ué, Luiz, a variável ela é qualitativa, mas ela não é necessariamente ordinal, ok? Para ser ordinal, teria que ser, por exemplo, um dado que a pessoa é uma sequência lógica que necessariamente tem que ser preenchida. Eu sei que o CPF ele é cadastrado, tem a ordem de cadastramento, mas imagina que seja tipo uma senha que você pega quando você chega lá no açougue, por exemplo. É uma senha sequencial, na verdade. Você pegou aquele dado de forma sequencial. Então, a ordem que o dado é exibido, ela é importante naquele processo. Agora, quando você coloca o seu CPF é igual ao seu número. Ele é a mesma coisa que o seu telefone. A ordem que a pessoa que estiver pegando a lista dos seus dados lá, ela não importa que momento você chegou ou qual o horário. O CPF, a ordem que o seu CPF foi gerado lá na Receita não tem relevância. Ela é um dado pessoal seu, ok? Depois eu vou voltar nesse exemplo aí, por caso não tenha ficado claro. Bacana? Vamos ver aqui, ó. O pessoal começou a responder. Muita gente aqui, ó, está na letra B, está entre letra B e letra C. Vamos ver, hein? Olha só, a sacada é essa. Foram colocados 5 peixes em cada um de 15 aquários. Nós temos 15 aquários, olha só. Nós estabelecemos o aquário, 15 aquários e 5 peixes em cada. Olha só. Vamos ver. 5 foram utilizados como controle, essa informação que é relevante. 5 como dose de baixo composto adicionada à água. 5, tudo isso aí, ó, é categoria. Estamos categorizando os grupos de peixes, correto? Aí vem, olha só, o mesmo desenho, fizemos um outro experimento, só que aí o composto foi injetado em cada um dos peixes e não adicionado à água. As variáveis independente e dependente do experimento B podem ser categorizadas como? Vamos lá. Depois eu vou voltar na sua pergunta, Patrícia. Ó, a galera postou entre B e C. Ó. Pouca gente respondeu, o povo está com preguiça, ou está com vergonha. Qual será a resposta certa? Quem marcou a letra B, acertou. Muitos aí marcaram a letra C, né? Vamos analisar a questão para a gente ver o que acontece aqui, ó. Primeiro, ó, pegadinha do malandro, né? Vocês lembram que eu falei que uma variável qualitativa, ela também é chamada de variável categórica?
Vocês se lembram disso, não lembram? Então, olha só, a pegadinha da questão foi, primeiro, usar categórica no lugar de qualitativa. Nós falamos de qualitativa e quantitativa aqui exaustivamente, mas eu mencionei lá atrás que uma variável qualitativa também pode ser chamada de categórica. Então, vamos lá. Vamos pegar, olha, o exemplo que eles fizeram aqui, ó, do exemplo do experimento A, percebam, eles dividiram os peixes em grupos. O grupo do controle, o grupo do baixo composto, o grupo do não sei o quê, o grupo daquilo ali. Ele pegou o conjunto de peixes e dividiu ele em vários grupos, em várias categorias. Se eu tenho categorias, isso é quantitativo? Quantidade? Não. Categoria vem de número. Lembra que nós temos a qualitativa nominal, que é o que a gente tem que falar, que tem que ter categoria, mas a ordem não importa? Olha só, foram colocados 5 peixes em cada um dos 15 aquários. Perceba, cada aquário desse possui uma característica. E a ordem que ele foi exibido aqui é relevante. Se o aquário é o de controle, ou de baixo composto, ou de alto composto, tanto faz para mim a ordem que vai ser transmitida. Mas isso também não perguntou na questão. Bastava eu saber que esse tipo de controle é um controle qualitativo, igual o caso do box. Eu peguei lá os peixes e agrupei aqueles lutadores de boxe pelo peso. Quem pesou tantos quilos é peso galo. Quem pesou tantos quilos é peso médio. E por aí vai. Eu categorizei. E isso é uma variável qualitativa. Então, a primeira opção, o experimento A, ele é categórico. Eu até falei aqui, ó, categorias, né? Para a gente voltar e ficar atento a isso. E por fim, ele é contínuo, olha, mesmo desenho, mesmo experimento, mas o composto foi injetado em cada peixe e não adicionado à água. Se a variável ela passa a ser variável contínua, ela já me sugere ser uma variável quantitativa. Eu peguei de cada um dos peixes. Então, ela é uma variável quantitativa. E é a única classificação que daria para a gente utilizar ali. Olha, na realidade, a letra C aqui, ó, ela é concebível, cara. Ela é concebível, porque não deixou de ser uma variável qualitativa, não é verdade? E também a letra B também é uma variável quantitativa. A questão mesmo aí foi a especificidade, né, dessa questão. Olha, essa questão aí eu vou anular ela, beleza? Porque a margem de erro aqui foi muito grande. Eu acho que foi uma questão mal elaborada. Alguém aqui, ó, o Miller, soltou aqui que é Itaipu, Binacional, Paraguai, Brasil, usina hidrelétrica. Ô, Miller, você sabia disso mesmo ou você deu uma roubadinha no Google aí, hein? Mas é isso mesmo. Essa prova da Itaipu Binacional, usina hidrelétrica, que ela fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Mas isso aí não é matéria que vai cair no concurso dos senhores, beleza? Vamos deixar essa anulada por enquanto aqui, depois eu vou verificar se valeria o enunciado dessa aqui. Ó. Mas quem marcou a letra C está certo também, não errou, porque não deixou de ser uma variável qualitativa e quantitativa. Mas a pegadinha era do categórico, ok? Então vamos lá. Mais uma. Alguém está me falando aqui, Daniele Miranda. Ó, Daniele, não está dando para ver sua foto aqui não, depois eu vou confirmar aqui com o professor novamente. Depois eu vou confirmar qual Daniele é você das Danieles que eu já lecionei, tá bom? Depois eu vou confirmar. Vamos lá, Beatriz Machado. Mas por que não poderia ser a letra E? Deixa eu botar na letra E ali, só para me ver se essa questão ela caberia. Categórica e quantitativa. Oh, pois é, podia ser a letra E também. Essa questão vou dar bomba nela. Vou dar bomba nela aqui. Essa questão tá... Ou eu copiei ela errado, lá está faltando alguma coisa, ou ela está muito avacalhada. Mas também poderia ser categórica e quantitativa, sim, o Beatriz. Essa aí tá sob júdice, viu? Vamos dar bomba nela aí. Ainda bem que não é da PM, vocês viram, né? É Itaipu Binacional. A questão do Paraguai, galera. Pronto aí, ó. Olha o preconceito. Ó. Brincadeira, hein? Vamos seguir em frente. Ah, saquei. Muito bom, muito bom. 6 Sabinópolis. Vamos compor
o exército de Sabinópolis, o pessoal está precisando de polícia lá. Eu acho que não tem perfém em Sabinópolis, eu desconfio que não tem. Mas vamos seguir em frente. Olha só, a Patrícia, ela falou que quer saber se a idade é discreta ou contínua. Ô, Patrícia, a idade é contínua, porque ela é tempo, ok? Ela pode ser medido. Eu entendo que é difícil de você fazer a contagem da idade. Na verdade, o meu exemplo que eu usei de idade não foi um exemplo feliz, ok? De fato, o fator tempo, muito embora a gente conte pode ser década, século, ano, ele ainda é tempo. Então, é uma variável contínua. Meu exemplo que não foi muito feliz lá quando eu coloquei idade, tá bom? Mas é contínua, beleza? Então, vamos lá, Daniela. Você vai ser a próxima perfém lá de Sabinópolis lá. O pessoal lá vai ficar... Quer ver? Sabe quanto tempo que não tem uma policial feminina em Sabinópolis? Eu permutei com a última que trabalhou lá. Isso foi no ano de 2009. Tem 12 anos que não vai uma policial feminina em Sabinópolis, hein? Você é a próxima. Você tem que acabar com essa estatística ruim. Beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui, porque senão o tempo voa. Já tá voando, falta 10. Vamos correr aqui, ó. O FU, Universidade Federal de... Onde que é? Não sei, hein? É em Minas. Depois eu vou ver qual que é essa aqui. Técnico em Estatística, prova de 2019, uma prova recente. Vamos seguir lá. Daqui a pouco eu respondo as outras perguntas aqui. Vamos tentar resolver essa rapidinho aqui, ó. Já tem algumas pessoas que já colocaram uma resposta. E, o Thiago Ribeiro já está falando que teve uma perfém lá em Sabinópolis depois disso, hein? Será? Teve mesmo? Depois eu vou buscar na memória aqui. Ó. Vamos retomar a matéria aqui. Olha só, verdade, a Alice, pô, não, tô vacilando aqui, ó, uma nota aqui, no Alice é gente boa, hein? A Alice é top. Vamos lá. Olha só. Técnico em estatística, considere as seguintes variáveis. Olha só. Tamanho de um objeto. Tamanho. Pequeno, médio ou grande. Atentem-se. Pequeno, médio ou grande. Volume de água de um rio. Número de clientes numa fila. Número da sessão de votação. Comprimento de um inseto. Classe social. Com relação à classificação dos dados requeridos como variáveis de pesquisa, é correto afirmar que... Vamos lá. Duas pessoas já responderam aí. Vamos lá, galera. Essa aí, ela praticamente mede tudo que a gente estudou aqui hoje. Vamos lá, parar de bater papo aí no chat e responder a questão aí, ó. Você mesmo, Daniela e Thiago aí, ó. Vocês estão batendo papo aí e não responderam o negócio ainda, né? Eu vou anotar o nome de vocês aqui, já vou encomendar a alma de vocês na escolinha. Acostume-se com esse conceito também. Quando alguém é conhecido antes de ingressar nas fileiras da gloriosa Polícia Militar, a gente dá uma encomenda ao cara, fazer aqui, plano de tal é meu peixe. Thiago é meu peixe. Deixa eu ver aqui, quem que estava falando aqui atrás aqui, ó? Quem que estava assistindo o jogo do Galo? Deixa eu voltar aqui, ó. Calma da massa, onde está aqui? Perdi o fio da meada. Aqui, eu achei, ó. O Gustavo e o Rodrigo estavam assistindo o jogo. Falei que os caras bons. Vão chegar lá e vão escalar vocês em todos os jogos, todos os campeonatos que tiver para trabalhar, tirar policiamento, vocês vão estar lá assistindo. Errados, vocês vão estar lá de fora do estádio, sem ver o jogo, trabalhando. Letra A, muita gente apostando na letra A. Letra C também. Essa aqui vai ser anulada também. Eu confesso que essa aula eu preparei ela na correria e eu nem lembro se eu resolvi. Acho que eu resolvi sim. Vamos lá. O Rodrigo tá tomara, viu, professor? Vou tirar um print. Ainda bem que isso aqui fica salvo para sempre na internet. Vou mandar pro seu chefe de curso e falar assim, ó, não, o cara quer ralar mesmo. Agora quer. Depois que entra, fica louco. A Itamara Dias está me dando informação relevante ali. O FU, Universidade Federal de Uberlândia. Muito bom, muito bom. Itamara. Letra A. Bora. Vamos lá corrigir que o tempo está voando. Então vamos lá.
A maioria dos senhores apostou na letra A, tivemos algumas letras C, mas a maioria focou aqui na letra A. Vamos ver qual que é o gabarito? E os senhores brilharam, vocês conseguiram 2,5 pontos aí das questões disponíveis para vocês no concurso. Olha só, vamos entender por que é a letra A. Tamanho de um objeto, olha só, pequeno, médio ou grande. Isso aqui, ó, ele é o quê? Uma variável o quê? Qualitativa, né? Vocês lembram que a gente falou lá? É igual o caso do box lá. Peso médio, peso pesado, peso galo. Galo é importante. São tamanhos, mas eles foram categorizados. Então, ele é qualitativo. Então, a letra 1 é qualitativo. Ou melhor, a gente poderia fazer o seguinte, fazer todos e depois a gente vê qual é a opção melhor. Então, o primeiro aqui, ó, tamanho de objeto é categorias. Então, é qualitativo. Nossa, aqui eu escrever qualitativo aqui vai demorar o dia inteiro, né? Vamos seguir aqui, ó. Então, vamos conferir aqui, ó. O 1, qualitativo, beleza. O volume de água de um rio. Volume de água, lembra que ele é uma frequência que pode, um valor que pode ser medido. Se a gente está medindo algo, nós estamos falando do quê? Da medida quantitativa contínua, não é verdade? Então, o volume de um rio, ele não é qualitativo, ele também não está aqui, né? Vamos lá para o próximo, aqui é 4 e 6. Então, o volume de um rio é uma variável quantitativa contínua. Número de clientes em uma fila. Opa, isso aqui é uma variável quantitativa discreta. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 clientes numa fila. Quantitativa discreta. Então, vamos para 4. Número da sessão de votação. Olha, essa aqui é a pegadinha do malandro. Olha, número da sessão de votação é uma variável discreta? É uma quantitativa discreta? Não. Eu estou falando do número de contagem. Eu contei o número da sessão de votação? Não. Eu contei, ela é uma variável contínua? Eu medi a sessão de votação? Não. Ela é um número, mas ela é um nome. Percebe? Ela dá nome a uma seção e o nome é representado por um numeral. Então, ela é uma variável qualitativa. Então, o número da seção de votação, item 4, é qualitativo. Emanuel Frank vai ficar 2 em metros cúbicos. Emanuel, corretíssimo. A forma de medir água é metros cúbicos, mas ainda é uma medida. Ainda que seja em números, ainda é uma frequência, é um valor de medição, ok? E se é medido, é quantitativo contínuo, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o número de votação dá nome, é qualitativa. Aqui nós temos aqui, eu vou riscar só as que são qualitativas, ok? Essa aqui é qualitativa, volume é quantitativa, número de clientes é quantitativo, número de sessão qualitativo, comprimento de um inseto, olha só, comprimento de um inseto é uma medida. Nós usamos a régua lá para poder verificar, como uma das formas de identificar se o dado é quantitativo. Então, o inseto, ele também é quantitativo, quantitativo, esqueci, acabei de falar qual que é a classificação, é quantitativo contínuo. É discreto ou contínuo, né? É um quantitativo contínuo. Classe social, o próprio nome já define aqui. A classe social talvez seja o mais fácil para a gente identificar, que é uma forma de categorizar. Nós estamos falando da categoria classe social. Então, você categorizou cada elemento ali dentro de uma classe. Então, é categórico. Isso aqui também é qualitativo. Então, vamos ver as opções. Olha, a variável 1, 4 e 6 são qualitativas. Então, o que é qualitativa, qualitativa e qualitativa. A letra A está correta. A pessoa está perguntando por que a D está errada. Vamos lá. A variável 4 é qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal. Ela é qualitativa? É. De fato, ela é qualitativa. Agora, ela é ordinal? A sessão de votação é ordinal? Eu tenho a sessão necessariamente 1, 2, 3, 4. E seguir essa ordem é importante? É essencial para representar as sessões eleitorais que eu represente elas na forma de sequência? Vou ajudar vocês aqui a compreender isso, porque
É o mesmo exemplo do CPF. Vocês têm que visualizar a seguinte situação. Vamos imaginar que isso aqui é a nossa tabela. Tem uma tabela de dados. Aqui vão entrar todos os dados que eu estiver coletando. Olha só. Aquele dado, para ele ser um dado qualitativo, para ele ser qualitativo nominal, que é o que está minto, qualitativo ordinal, ele precisa necessariamente ter categorias definidas e cada categoria segue necessariamente uma ordem. Então, como que seria? Ensino, vou colocar aqui, ó, candidato número 1. Eu coloquei o nome dele e aqui eu coloquei a escolaridade dele. A escolaridade dele, ela vai me permitir classificá-los em uma ordem. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui fundamental. Eu tenho duas variáveis ordinais aqui, qualitativas ordinais. O número que você recebeu. Esse número é o número 1 do primeiro candidato. O próximo, necessariamente, terá que ser o 2 a ser cadastrado. Então, quando você fizer a sua inscrição do concurso, você vai receber um número de inscrição. E esse número, necessariamente, é um qualitativo ordinal, porque ele é o número que te representa. Ele é como se fosse o seu nome para o concurso. Então, o que acontece? Ainda que ele seja um número, ele vale como se nome fosse. E ele necessariamente será exibido numa ordem, porque a ordem dos inscritos é importante. Ela é relevante para aquele dado. E o mesmo vale aqui para a questão da escolaridade. Então, você já tem definido quais são as escolaridades possíveis, as categorias estão definidas, e você sabe que você pode ter fundamental, você pode ter superior, você pode ter médio, mas esses elementos aqui dentro, a própria natureza deles é uma natureza classificatória. Não que o dado tenha que entrar na ordem certa, mas eu tenho a possibilidade de, na hora que eu for trabalhar esses dados, ordená-los, por exemplo, do maior para o menor. Vocês entenderam a sacada? Qual que é a ideia? Então, vamos ver lá. O Luiz Felipe falou que, perdão, confundi com a 4 ou com a 6. Beleza, vamos lá. Se tiver dúvida, senhores, manifestem-se. O Miller falou que já conheceu a usina. Muito bom, cara. Lá é show de bola. Nunca fui, mas eu sei que é top. Eu perdi a oportunidade de ir lá. Mas vamos ver se tem mais um exercício aqui para a gente poder avançar. Olha, já deu nosso tempo, senhores. Eu vou corrigir esse exercício aqui, porque eu não quero abrir esses slides na próxima aula, não. Então, quem tiver compromisso aí, quiser pular da canoa, agora, pode partir aí sem remorso, que eu vou corrigir mais este aqui, tá bom? Mas a aula, podemos tratar aqui como encerrada já, bacana? Tá bom? Quem quiser aí, pode continuar aí, para a gente poder resolver esse exercício rapidão aqui, ó. Vamos lá. A sinal alternativa que apresenta o conceito de variável quantitativa discreta. Olha que mamão com açúcar isso aqui, ó. Conceito de variável quantitativa discreta. Vamos lá, vou dar 2 minutos. Até quando 2 responder aí, eu já vou partir para a próxima já. Se tiver próxima, acho que essa já é a última já. Vamos lá, galera, tudo no ar aí. Muito bom, muito bom. Olha, vamos lá então, rapidaço. Que prova de 2017, questão simples, variável quantitativa, conceito de variável quantitativa discreta. Então, todo mundo já pulou na A, vamos ver o que está de errado nas outras. Vamos rápido, né? Agora já acabou mesmo. É aquela expressa, o valor de uma contagem. A palavra-chave é essa aqui, ó. Contagem, por exemplo, idade. Olha para você ver a sacanagem aqui, ó. Eu desconfiei da idade aqui por muito tempo. Porque eu falei que ela podia ser uma variável quantitativa contínua, vocês lembram? Vamos ver aqui, vamos discutir isso aqui depois. Eu dei o exemplo que não era e aqui na questão está cobrando. Será que a letra A? Vamos lá. Quantidade de televisores em uma casa, contagem. Quantidade de habitantes de uma cidade. Quantidade de anos que a pessoa já viveu, né? Pode ser contado? Sei lá. Então, todo mundo está apostando a letra A aqui. Eu nem vou ler as outras não, porque a gente está com tempo. Mas se não for a letra A, eu leio.
E a letra A, cara, segundo a banca do IMA, da Prefeitura de Penalva, idade é uma variável quantitativa discreta. Olha, eu olho isso aqui com um certo receio, ok? Porque no primeiro momento eu identifiquei como um exemplo possível. Mas depois que a Stephanie, não outra pessoa que perguntou, falou da questão da idade, gerou dúvida. A Stephanie fez outra pergunta. Mas habitantes de uma cidade pode dar um número picado. Galera, número picado, números fracionários, isso aqui ó, não modifica a questão. Para contagem, sim, para variável quantitativa discreta, não tem como dar um número picado para a população, habitantes, só se tiver 32 mil pessoas e meia. Não tem como eu ter meia pessoa. Vai dar um número inteiro de qualquer forma no caso dos habitantes. Eu achei que você estava falando do caso da medida, na variável quantitativa contínua. Porque a contínua, ela muito possivelmente, ela vai dar um número fracionário, a própria altura, o seu peso. Você pode pesar 70 quilos ou pode pesar 70 quilos e meio, ou qualquer outra variação nesse sentido. Então, eu creio, eu vou ver essa questão da idade, eu vou pesquisar mais um pouquinho, mas já deu para ver que não é um consenso, né? Eu posso contar a idade, eu posso contar os anos que a pessoa viveu, mas é uma medida de tempo, e tempo já convencionou-se que é uma unidade quantitativa discreta, contínua, perdão. Depois a gente pode ver por eliminação se essas outras opções aí, elas são melhores ou piores, beleza? Eu acho que não tem mais nenhuma outra questão. É isso mesmo, por hoje é só. Galera, desculpa ter passado do tempo aí, passei 5 minutos. Na próxima aula, que é a aula de amanhã, espero que os senhores não me deixem aqui falando sozinho. Então, na aula de amanhã nós já vamos avançar para uma outra matéria, né? E vamos seguir em frente, beleza? A matéria de estatística, eu sei que é chato. Quando eu fazia estatística na faculdade, eu matava a aula para jogar truco. Mentira, por isso eu não mato a aula, isso é tudo conversa da oposição. Mas as más línguas diziam que eu já fiz isso. Então, eu sei que estatística é chato às vezes, mas vocês precisam dedicar um pouquinho, só uma fatiazinha só aqui do tempo de vocês para compreender esses conceitos, para chegar lá e ganhar aqueles 4 pontos, cara. 4 pontos, assim, que as provas da polícia não são difíceis a parte estatística. Vocês vão ver que a maioria da prova vai ser a análise de gráfico. Então, nós vamos focar naquilo ali, de forma que a gente possa seguir em frente e sem... como é que fala? Não podemos perder esses 4 pontinhos não, beleza? Então, vamos romper aí com essa matéria aí, aprenda esses conceitos, depois eu vou disponibilizar o slide, aqui na aula fica demorado, mas se você prestou atenção na aula aqui, ó, na véspera da prova lá, você vai pegar isso aqui e vai ler esse negócio com 5 minutos. 5 minutos você lê a matéria inteira, e você está preparado para fazer uma boa prova e salvar aqueles 4 pontinhos lá, que são 4 questões, que são, cara, eu vou dizer para você que sem medo de ser feliz, muito provavelmente as questões mais fáceis que vocês estão nessa prova serão essas de estatística. Mas vocês não podem cair umas pegadinhas dessa aí do malandro aí, né? De uma questão ou outra aí, que pode ser muito simples de resolver aí, mas se você não sabe o conceito, você fica pelo caminho. Joia? Valeu até aqui. E boa noite para os senhores. Até amanhã, amanhã está de volta, mais uma aulinha. E não me deixem falando sozinho aí, beleza? Tamo junto aí. Um abraço para todos os senhores.